Gente, lá para os Estados Unidos, Eduardo Barão, estamos chegando na reta final. Barão, traz pra gente aquele resumo do que aconteceu nas últimas horas em relação às eleições presidenciais por aí e o que está previsto para acontecer nessa semana. Barão, boa tarde para você. Olá, Isabel. Boa noite para você, para o Cris, todo Oi, mundo Barão. da Rádio Bandeirantes aí no Brasil. 61 milhões de americanos já votaram na eleição presidencial de forma antecipada. Já bateu o número de votos antecipados da eleição de 2016, faltando agora 8 dias. Terça-feira que vem, não amanhã. Opa, Barão deu uma congeladinha aqui. Congelou o Barão. Congelou o Barão. E Tá tentando descongelar. Aqui, tudo bem? Oi, agora voltou. Oi, Barão, descongelou. Descongelei, vamos nessa. Então, aqui em Nova York, por exemplo, esse final de semana a gente teve o início dessa votação antecipada, como já tinha acontecido no Texas, na Flórida, filas e mais filas de dar a volta nos quarteirões. Há essa intenção do público americano em votar e, aparentemente, a gente vai ter o recorde de votos sendo quebrado. O último ano de eleição, 2016, teve também o recorde de votos sendo batido. Enquanto isso, a gente está acompanhando o crescimento da pandemia de coronavírus com números preocupantes. Tivemos os maiores números sendo registrados na sexta e também no sábado, mais de 83 mil casos novos de coronavírus. Para se ter uma ideia, os maiores números, então, eram de julho, com 75 mil casos, ou seja, há um crescimento da doença aqui no país, e isso acabou afetando também o mercado financeiro. Hoje, tanto o índice Nasdaq, também o índice Dow Jones registraram baixas por causa dessa preocupação. Os cientistas, médicos, especialistas já previam que, de fato, isso aconteceria agora no fim do ano, com a chegada do inverno, com as temperaturas ficando mais baixas, e esta é a realidade por aqui. Ou seja, há uma eleição em andamento, já na reta final, 8 dias para a eleição terminar, enquanto a pandemia continua mostrando números assustadores. Em 36 dos 50 estados americanos, houve um aumento no número de casos, uma internação de 40% maior na comparação com o mês passado, e numa cidade, no Texas, cidade de El Paso, a justiça determinou o toque de recolher a partir das 9 horas da noite, justamente para evitar a circulação de pessoas e, quem sabe, assim, diminuir a propagação do vírus por aqui. As restrições a gente tem começado a observar, né, Barão, na Europa, uma mobilização dos governos justamente nesse caminho para fechar de novo, né? Se não por completo, mas pelo menos restringir bastante. O primeiro passo nos Estados Unidos foi esse no Texas. Existem indicativos de outras regiões também no país para eventuais restrições? Cris, é uma situação que a gente está acompanhando que mistura ciência e política. Então, a gente está no meio de uma guerra eleitoral por aqui. O presidente Donald Trump é contra qualquer tipo de fechamento, já deixou isso muito claro. Já o adversário dele, o Joe Biden, tem uma visão diferente. Muitos falam que se o Biden assumir, por exemplo, ele vai determinar um decreto nacional obrigando as pessoas a usarem máscaras. Isso não existe. Cada estado tem a sua legislação específica, que pode ou não ter multa. E aí, de novo, varia se o governador é do Partido Democrata, ou seja, aliado ao Biden, ou se o governador é do Partido Republicano, aliado ao Trump. Então, você não tem um padrão, digamos assim, como a gente já viu em outros países, em especial da Europa. O padrão atual é cada um faz o que acha conveniente. Até pouco tempo atrás, em Nova York, tinham muitas restrições e que em outros estados não tinham. E aí houve um aumento de casos nesses outros estados. Então, nessa reta final, até terça-feira que vem, é provável que pouca coisa mude. Mas depois, dependendo do resultado da eleição, é bem possível que a gente tenha medidas mais rígidas ou não, dependendo de quem ganhar. Mais uma vez, a política aparentemente está à frente da ciência por aqui. Política, ciência e economia também reagindo, né, Barão? A Carol Sandler entrou pra gente aqui agora há pouco, já cantando a bola que o dia na economia não foi muito positivo por aí, né? Exatamente. Como eu falava agora há pouco, a gente teve queda, tanto no índice Dow Jones, quanto também na bolsa, na Nasdaq, justamente por causa dessa preocupação, Isabel. Há um perigo, né, um receio, e os números mostram isso, de que a pandemia pode chegar a níveis absurdos aqui no país. A gente teve 83 mil, 84 mil casos no único dia, já se fala na possibilidade de ter 100 mil casos em apenas um dia aqui no país, ou seja, números terríveis, terríveis.
Se bem que, por outro lado, né, a gente não tem a mesma quantidade de mortos, por exemplo. Já há um conhecimento maior, a medicina já evoluiu, entendendo aos poucos como que esse vírus acaba agindo no corpo das pessoas. Mas ainda assim é algo extremamente preocupante. A própria Casa Branca já admitiu que não tem como controlar a pandemia por aqui, dizendo que só a chegada de uma vacina pode fazer com que os números abaixem. A gente sabe que a vacina está próxima, pelo menos esse é o indicativo aqui no país, final de novembro, começo de dezembro, mas aí até vacinar todo mundo não vai ser de uma hora para outra, ou seja, há uma preocupação muito grande e claro que isso está afetando o desempenho do presidente Donald Trump. A pandemia é vista como o principal calcanhar de Aquiles, aqui a principal pedra no sapato do presidente americano, que está nessa reta final de eleição, atrás nas pesquisas. Mas é sempre bom lembrar que em 2016 também ele estava atrás nas pesquisas, atrás da Hillary Clinton, mas ele acabou vencendo a Casa Branca. Aí por aí o clima está esfriando já, né, Barão? Bem mais frio, Cris, bem mais frio. Quando eu cheguei aqui era pleno verão, agora a temperatura está bem mais baixa. Não é inverno ainda, né? Eu vou me adaptar ou não a essa realidade por aqui. Mas esse outono já está com temperaturas bem mais baixas, né? Então há uma perspectiva, na semana que vem eu estar em Washington, a temperatura fique bem mais baixa por lá também nos dias da eleição. Então já comprei um casaquinho aqui numa promoção, ainda quando estava no inverno, justamente esperando esse momento, quando estava no verão, justamente esperando esse momento da chegada do inverno. Eu fui até olhar que a temperatura é 14 graus agora em Nova York. Deus que me livre. Estou bem nos 21 graus aqui de São Paulo, nos corredores de ar aí de Nova York, né? Nessas avenidas e ruas de Nova York. O problema é o vento. O vento pega pra valer. Ô Barão, fim de semana você ficou em casa ontem acompanhando o jogo de São Paulo ou não? Rapaz, eu fiquei aqui em casa sofrendo, xingando o Diniz, vivo? Né? Não, o Diniz colocou 52 zagueiros, não dá para entender nada, perdeu o meio de campo, perdeu o ataque, aí não tomou gol. E depois teve um amigo meu, um grande amigo meu, que hoje está numa rede de TV importante, falou assim, não era o Diniz que estava no banco, você fica falando mal do Diniz, era o Márcio Araújo. Eu falei, não, mas era o Diniz que mandava trocar ali os jogadores. Uma coisa inacreditável, Cris. Mas como diz um outro amigo meu, quem ganhou foi o São Paulo nos pênaltis mesmo. A gente está seguindo adiante agora na Copa do Brasil, no sufoco. Eu não sei se eu morri depois que empatou aos 45 do segundo tempo ou no pênalti da Arboleda, quando estava 9-8 pro Fortaleza. Aí eu fiquei parecendo, eu vou colocar aqui na nossa câmera, improvisar aqui para quem está em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a imagem. Lembra do Paulão, quando ele foi contratado pelo São Paulo, aquele zagueiro que desmaiou? Então, era praticamente na cobrança do pênalti do Arboleda, o Paulão caído aí. Tá louco, passou 1 milímetro da mão do goleiro. Você tá de brincadeira. E tem toda a história do Arboleda, né? Que vestiu a camisa do Palmeiras. Exato. Quando tava de férias. Aí ia cair o mundo. Várias histórias para dar errado, mas no final deu certo. Felizmente. É isso aí. Valeu, Barão. Bom descanso e bom fim de trabalho para você. Até amanhã. Valeu, querido. Um abraço. Beijo, Isabel. Bom trabalho pra você. Beijo, Barão. Boa semana.